2018, o Fórum Econômico Mundial discutiu as possibilidades de controle da mente usando ondas sonoras. Isso é algo que várias pessoas afirmaram ser alvo. Elas se tornaram conhecidas como indivíduos-alvo. Recentemente, foi realizado um subcomitê de segurança interna para discutir essa tecnologia e o direcionamento de funcionários do governo dos Aquarius na Iowa e suas famílias. Isso é comumente conhecido como Síndrome de Havana e remonta a 2016, quando o pessoal diplomático do ZEWA em Cuba enfrentou problemas de saúde inexplicáveis. Pessoal, se as suas avaliações aqui estão corretas, essas são muito encobertas. Não são, elas não deixam fragmentos, etc. Eles poderiam absolutamente ser usados por nossos adversários e ter níveis muito baixos muito fáceis de negar que estavam até mesmo lá, que foram usados. Isso está correto. Isso mesmo, não há entrada nem saída. Como são projetados, é para fazer o alvo se sentir como se estivesse louco, como se estivessem imaginando coisas em relação a impactos de baixa duração, baixa intensidade e longa duração. Algum de vocês, 3 painelistas, já viu um desses? Eu vi uma versão de 1991 e ela se parece com uma antena parabólica, com uma unidade deste tamanho anexada a ela. Claro, ao longo dos anos, a miniaturização tem sido possível. Obviamente, há uma limitação para o quão miniaturizado pode ser, devido ao tamanho da antena, que está sempre relacionado à onda. Mas ainda assim, é algo que pode ser bem contido no porta-malas de um carro ou até mesmo em uma mochila grande. Minha experiência mostra que pode ser montado, é algo que pode. Uma versão rudimentar e crua disso, que provavelmente exigirá uma exposição mais longa do que a versão mais avançada, que foi testada, como vemos, neste documento, pode ser montada de forma económica. Mas, novamente, eu me absteria de comentar mais para não encorajar as pessoas a tentarem isso em casa. O que vocês estão dizendo é que há uma encobertura do governo sobre o fato de que algo está lá fora, nos afligindo, nos atacando. O governo, na avaliação de se está errado, está completamente errado. Não posso dizer se é uma encobertura, por que estão fazendo isso, má conduta, não vou entrar nesse assunto. Assim, a encobertura dependeria da intenção. Poderia haver boas razões para reter informações. Eu diria que as declarações públicas que o Poder Executivo está fazendo são inconsistentes com o registro classificado. E então caberia ao Congresso, como autoridade de supervisão, determinar por que isso acontece. Se foi uma razão legítima para enganar o público, ou por algum motivo nefasto, ou por todas as razões acima. O Sr. Brozov disse, você conversou com um agente russo, afirmou, acreditam, os americanos usam essas mesmas coisas contra. Isso está correto. Correto, anos 80. Isso pode ter algo a ver com parte do motivo da CIA para encobrir a existência dessa tecnologia e desses... Essa é uma possibilidade muito lógica. Embora tenha sido admitido que essa tecnologia está sendo usada, a discussão foi focada principalmente na Rússia, como se quisesse criar mais incentivo para uma escalada com a Federação Russa. Quando a questão de saber se foi usado na população americana foi levantada, foi descartada, com um sorriso. Algum de vocês está ciente de algum incidente relatado da Rússia? Indivíduos que não são membros do governo dos Estados Unidos. Domesticamente, devo dizer, Há muitas pessoas que acreditam ser vítimas de AAs. Tudo o que você precisa fazer é olhar meu feed do Twitter. Sempre que eu postar sobre o assunto, eu represento apenas funcionários do governo federal e suas famílias, portanto, não me concentro na precisão dessas reivindicações específicas. Há muitas evidências mostrando que os indivíduos-alvo, que afirmam ser vítimas disso, foram os cobaias no ataque total de hoje ao povo americano, e nosso governo está muito mais preocupado em iniciar outro. O ex-agente de alto escalão do FBI, Ted Gunderson, relatou em 2011 que ele e milhares de outros estavam sendo alvo. O agente do FBI, Mike German, confirmou isso também.
Vários agentes federais relataram que estavam direcionando indivíduos americanos, incluindo pessoas que são simplesmente pró-vida, e que foram pressionados a incluir mais pessoas em suas listas de alvos para legitimar mais financiamento federal. Esses centros de fusão da segurança interna são capazes de colocar qualquer cidadão americano na lista de vigilância, sem qualquer razão ou devido processo. Em 2012, o denunciador da NSA, William Binney, relatou que o governo está realizando uma vigilância abrangente sobre quase todos os cidadãos dos cidadão e direcionando quem quer que desejem. Em 2014, Glenn Greenwald expôs os métodos usados para direcionar indivíduos, como invadir contas de mídia social das pessoas, se passando por essa pessoa e contatando seus amigos e colegas de trabalho. O TargetedJustice.com está atualmente trabalhando para processar o governo federal por direcionar cidadãos individuais do EUA com diferentes armas de alta tecnologia, incluindo armas de energia direcionada. A síndrome de Havana, quando diplomatas em Cuba estavam com a rede de energia direcionada, não foi um evento isolado. Existem milhares de indivíduos que afirmam estar sob o mesmo tipo de situação e eles têm as cicatrizes para provar isso. Desde 1976, a tecnologia para alterar remotamente as ondas cerebrais existe, incluindo a tecnologia de voz para crânio, que permite ao governo transmitir vozes diretamente para os cérebros das pessoas. Por pior que tudo isso seja, é provável que fique muito pior. Em 2017, o Dr. James Giordano deu uma palestra sobre as mais recentes tecnologias governamentais para direcionar indivíduos como o NeuroWeb para controlar a função cerebral e modificar memórias. Estou procurando identificar indivíduos-chave que possam ser influentes em aspectos relativos aos seus grupos representativos. Eu posso afetar as funções cerebrais dos indivíduos de várias maneiras, tanto positivas quanto negativas, ligando ou desligando nós e redes do cérebro, que afetam suas cognições, emoções e, em última análise, seus comportamentos. Algo com que meu colega Jamie Canton gosta de brincar bastante é a ideia de operações neurais especializadas. E aqui, mais uma vez, estamos falando sobre o uso de ou dispositivos para modificar a integridade da função cerebral, que percebemos também podem modificar a percepção dos indivíduos sobre o tempo e o espaço. Falamos anteriormente sobre como isso pode ser usado em cenários de interrogatório, e isso também pode ser usado contra indivíduos-chave para modificar sua percepção do tempo, sua percepção do que ocorreu e do que não ocorreu, modificação da memória, etc. Nanoparticulados, que podem causar um derrame em um indivíduo. Então, o que conseguimos fazer aqui é infiltrar o espaço cerebral com matéria nanoparticulada que se agrega, in situ, no cérebro. E há uma de duas coisas: ou penetra do espaço vascular, entra pela corrente sanguínea, entra pelo nariz, através da mucosa, ou infiltra-se no espaço vascular e o obstrui. Qual é o resultado? O que se chama de derrame nanoparticulado ou diátese hemorrágica, predisposição de indivíduos a terem sangramentos no cérebro. Ele explica como podem deixar as pessoas doentes com uma doença indetectável para fazê-las enlouquecer. O que estou fazendo é usar uma metodologia de dispersão para poder infectar casos sentinela, com uma condição altamente mórbida. Esses indivíduos reclamam. Esta é uma condição do sistema nervoso central. Portanto, eles estão reclamando do que o inseto faz. Isso produzirá uma cascata de sinais e sintomas neurológicos e neuropsiquiátricos. O que eu fiz agora foi reunir cada indivíduo que é diagnosticamente hipocondríaco e tenho cada indivíduo que está preocupado com a saúde, inundando o sistema de saúde pública, batendo a porta. O CDC responde e diz: bobagem, isso não é real. Eu volto e digo: isso é notícia falsa. Ele diz que já podem controlar insetos e usá-los para entregar Eu infiltrar o sistema nervoso daquele inseto e controlo a maneira como ele se move. Ao controlar a maneira como ele se move, eu controlo a direção que ele toma. Eu controlo o padrão de suas asas. Eu controlo onde ele paira, onde ele voa, onde ele articula. E o que eu também posso fazer é acoplar isso a um conjunto de biosensores ou câmeras em uma escala muito, muito pequena. E o que eu basicamente tenho aqui é um biodroga. Posso ir um passo além e também posso impregnar aquele indivíduo, aquele organismo individual, com um modo de entrega reconhecível em uma escala muito pequena. Em outras palavras, se eu estiver usando uma bio muito, muito em pequena escala, como um organotóxico muito potente, ou a entrega de um nível muito baixo de micróbios que sabemos que podem
podem replicar e infectar, ou que são geneticamente modificados para ter um efeito de morbidade muito, muito alto. Posso então utilizar isso não apenas como um drone de reconhecimento, mas também como um drone infiltrativo reconhecível que pode então entregar alguma carga. Se falarmos sobre o que é a ciência do cérebro, dar um breve histórico sobre este campo que agora é chamado de neurociência, como um campo titular, como um campo nomeado. A neurociência existe apenas há 40 anos. Eu sei disso porque sou neurocientista há cerca de 38 desses 40 anos. Quando eu me inscrevi pela primeira vez para um programa em neurociência, havia apenas 4 programas de neurociência nos Estados Unidos, 4. Há mais de 200 programas universitários e colegiais dedicados, vários programas em nível de faculdade júnior, vários programas em nível de ensino médio e dezenas de think tanks independentes e organizações filantrópicas exclusivamente dedicadas às ciências do cérebro. Isso é apenas aqui nos Estados Unidos. Além disso, o que se torna criticamente importante para você entender é que a ciência do cérebro não é apenas uma empreitada dos Estados Unidos, nem é singularmente um esforço dos aliados dos Estados Unidos em todo o mundo. Cada vez mais está se tornando um evento e um esforço internacional, multinacional, global e exercido de forma independente, o que aumenta a capacidade das ciências do cérebro de desenvolver não apenas novas teorias, mas ferramentas cada vez mais sofisticadas. Eu gosto muito deste slide, porque o que ele apresenta para vocês, senhoras e senhores, é uma história de um século da ciência do cérebro, mesmo antes de ser chamada de neurociência. Olha, vamos encarar a realidade. Desde que os seres humanos começaram a olhar em alguma poça reflexiva e reconhecer que os olhava de volta, era eles mesmos, houve um certo interesse no que me faz ser eu, no que me faz pensar, no que me faz sentir, no que me faz agir da maneira que eu ajo e você age e pensa da maneira que você pensa. Qual é o meu senso de eu? Eu tenho livre-arbítrio e qual é a natureza disso? E como podemos afetar isso de várias maneiras que vão do não cinético até o cinético? Se fizermos saltos centenários para a era do iluminismo, podemos ver os grandes pensadores que vieram antes e durante o iluminismo, incluindo, mas não se limitando a pessoas como René Descartes, que ponderaram a ideia do que isso significa: cogito ergo sum, penso, logo existo. O inverso da afirmação que em muitos casos era implícita, mas agora se torna cada vez mais explícita, é: o que me faz pensar? E se eu puder entender o que me faz pensar, o que faz você pensar e o que faz você sentir? Então, essa compreensão pode, de fato, influenciar, se não diretamente, a maneira como você e eu interagimos. Mas, mais do que isso, se de fato eu entender como é que o seu cérebro faz o que faz, posso ser capaz de acessar o seu cérebro e afetar o seu cérebro de forma indireta e direta. E o que isso nos permite fazer é criar um tremendo potencial. Possibilidade e probabilidade. Potencial, possibilidade e probabilidade do que as ciências do cérebro podem fazer e farão. Lembre-se dessas 3 letras, A e A. Mantenha-as como seu mantra viável durante este curso, hoje e ao longo de suas carreiras profissionais e em todas as oportunidades que você tiver para interagir e tentar entender o poder que o cérebro e as ciências cognitivas podem proporcionar. A habilidade de avaliar o cérebro e suas funções. A habilidade de acessar o cérebro em uma variedade de níveis, desde o subcelular até o social. A capacidade de afetar os cérebros e os indivíduos nos quais esses cérebros estão incorporados e as ecologias nas quais esses indivíduos atuam, se envolvem e se encontram, desde o nível do indivíduo até o grupo, a comunidade e a população. Veja o poder que a compreensão das ferramentas e técnicas que as ciências do cérebro oferecem. Está ali diante de você na tela. Obviamente, se de fato isso me dá alguma percepção sobre a maneira como as pessoas interagem, inclusive sobre como podem interagir de maneiras bélicas, agressivas, violentas e voláteis, e também me confere certos poderes para poder influenciar isso, alterar isso, mudar isso, mitigar isso, então claramente sou capaz de usar as ciências do cérebro, como tentamos repetidamente no passado, para influenciar as posturas e capacidades, não apenas de nossos próprios indivíduos que estão envolvidos em operações de inteligência e segurança nacional, mas também daqueles que buscam. Em outras palavras, podemos utilizar essas coisas em segurança nacional, inteligência e defesa. Por favor, olhe para a linha do tempo. Há apenas 10 anos, em 2008, a Academia Nacional de Ciências e o Conselho Nacional de Pesquisa convocaram um grupo para criar um relatório dedicado a investigar se, por que e como as ciências do cérebro poderiam ser viáveis, válidas e valiosas em operações de segurança nacional, inteligência e defesa. E em 2008 eles fizeram uma retrospectiva e chegaram à conclusão de que essas coisas podem ser válidas. O valor relativo de viabilidade deles naquele momento específico os tornava não prontos para uma apresentação em grande estilo.
Nosso grupo, trabalhando com outros internacionalmente, inclusive com o Conselho Nuffield no Reino Unido, avançou a partir de 2008 e fez uma análise um pouco mais profunda, examinando as capacidades, limitações e delimitações internacionais nas ciências do cérebro, e chegou a um conjunto de conclusões muito diferentes. Não apenas as ciências do cérebro estavam sendo cada vez mais consideradas, interessadas e utilizadas para possibilidades de segurança nacional, inteligência e defesa, mas eles continuariam a ser assim à medida que mais e mais países desenvolvessem as capacidades e as agendas especializadas para poder investigar o cérebro e afetar o cérebro. Tanto é que, em 2014, o mesmo comitê se reuniu novamente e reconheceu naquela época que as ciências do cérebro estavam de fato prontas e em um momento operacional ideal para a agenda de inteligência e segurança nacional. Em outras palavras, é válido, valioso e já está em operação. O cérebro é o espaço de batalha atual e futuro.